Brasília. Nessa semana, o INSS começa a devolver os recursos dos beneficiários que foram descontados de forma indevida. A reportagem é de Marília Ribeiro. Nesta semana, o INSS começa a devolver o dinheiro dos beneficiários que foi descontado de forma indevida. Essa devolução é referente a todos os aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamento do mês de abril. De acordo com o governo federal, o valor total do reembolso será de R$ 292 milhões, que serão pagos de forma conjunta ao pagamento regular do benefício. O INSS explica que a data exata da devolução depende do valor e também do último algarismo do número do beneficiário. O calendário seguirá da seguinte forma: para quem ganha até um salário mínimo, com o final número do benefício 1, o pagamento já será feito nesta segunda-feira. Final 2, amanhã. Final 3, no dia 28 de maio. Final 4, no dia 29. E com o final 5, no dia 30 de maio. Em junho, serão pagos os com final 6, no dia 2, final 7 no dia 3, final 8 no dia 4 e final 9 no dia 5. E por fim, com o final 0 no dia 6 de junho. Já aqueles aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo, os pagamentos com os finais 1 e 6 serão no dia 2 de junho, finais 2 e 7 no dia 3, finais 3 e 8 dia 4, finais 4 e 9 no dia 5 e finais 5 e 0 no dia 6 de junho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o valor do ressarcimento para os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos deve ser de R$ 2 bilhões. Esses cálculos levam em consideração as reclamações que já foram recebidas pelo INSS, pelo telefone 135 e pelo aplicativo Meu INSS. O ministro Haddad ressaltou que vai esperar o fim das investigações dos descontos indevidos, que está prevista para ser apresentado nas próximas semanas, para poder discutir com a área jurídica do governo quais serão as fontes de recursos para o ressarcimento. De Brasília, Marília Ribeiro. Bom, meu caro Cristiano Vilela, Nelson Kobayashi, meus caros, Vilela, de qualquer forma, o governo começa a fazer a devolução desse recurso, mas o finalzinho da reportagem da Marília Ribeiro traz aquela informação que a gente sempre se questionou desde o início de todo esse processo, dessa roubalheira no INSS. O ministro quer consultar a área jurídica para saber de onde vem o dinheiro, porque para se recuperar todo esse recurso, isso aí pode demorar muito tempo ou efetivamente nem acontecer, não é? Pois é, Thiago, essa é a pergunta que não quer calar. Quem vai pagar essa conta? De onde vai vir esse dinheiro? De que forma esses milhões de beneficiários vão ser ressarcidos dos valores indevidos? Essa primeira devolução que está acontecendo agora, ela é uma devolução mais simples de acontecer. E por quê? Porque ela se relaciona justamente aos descontos que foram feitos no mês de abril, quando já não deveria mais ter havido esse tipo de desconto e não era possível, por conta de formalidades, de fechamento de folha, que houvesse algum tipo de restrição nesse pagamento logo no fechamento do mês de abril para o mês de maio. Então, esse valor que foi pago, ele é fácil de ser identificado, ele vai ser ressarcido a todas as pessoas. Agora, aquele valor que foi pago mês a mês de pessoas que ainda não se tem ao certo, se estavam filiadas, se não estavam, enfim, essas informações é que são mais difíceis de serem feitas e o governo vai ter que arcar com essa conta. Até porque não dá para, de uma hora ou outra, o governo imaginar que será ressarcido pelos fraudadores num volume tão grandioso a ponto de pagar essa totalidade dos valores obtidos irregularmente por parte dessas entidades. Kobayashi, e por ser um desconto mais recente, claro que a incidência de juros para você fazer o aumento, dar devida correção a isso, então isso não precisa ser tão explícito assim. O problema é lá atrás, o Vilela fala, se teve gente que foi descontada em 2019, por exemplo, o primeiro ano talvez desses descontos irregulares, aí a correção vai ser muito grande.
Exatamente, Tiago. Esse desconto agora de abril, apesar de parecer muito o valor de 292 milhões, diz respeito a apenas um mês, de tantos outros meses em que esse desconto indevido já estava acontecendo. Para a maioria deles, desde o começo de 2023, mas para alguma parte, desde 2019. Então, há muito ainda que se devolver. E certamente, imagino eu, não será assim com a devolução direta no pagamento de uma vez só. É mais difícil ainda que isso seja feito diretamente com as correções monetárias, eventualmente o pagamento de uns juros, se tiver de direito, enfim. Isso vai ser muito difícil. A regra geral, se isso entrar numa regra geral, isso vai para a fila do precatório, dependendo do valor a ser restituído para essas pessoas. Por isso que há uma grande dificuldade do governo em solucionar. O governo tem feito aí, do ponto de vista do marketing político, o que pode. O discurso da devolução, o discurso de que encerrou o desconto indevido, mas há um longo caminho pela frente, principalmente no que diz respeito à reparação dos danos a milhões de beneficiários do INSS. Ô Vilela, e pessoalmente você acredita que se esse dinheiro começar a atrasar, o governo não encontra recursos ou algo muito limitado, teremos ações públicas, ações amplas contra o próprio governo ou contra especificamente o INSS? Como é que isso deve se dar? Com toda certeza, Tiago. A partir do momento que grupos de aposentados, que pessoas até individualmente se vejam realmente sem condição de ver esses valores ressarcidos, com certeza vai chover ação nesse sentido por todo o país. E com isso, além, claro, de todo o volume financeiro que vai ser necessário para o custeio dessas ações, para o pagamento das indenizações e honorários e tudo mais, a gente vai falar também em um desgaste político ainda mais acentuado para o governo, justamente no período de reta final de mandato, quando se está indo para um projeto de reeleição, e também num contexto onde a popularidade do governo segue em baixa e com dificuldades de retomar o crescimento.